Este vídeo faz parte de uma minissérie onde será explicada a mitologia principal do mundo de Fantera. Esta minissérie será formada por 5 vídeos, cada um deles baseado em uma das 5 baladas da criação. Para que haja um distanciamento do que existe em sentido literal ou figurado, todo o conteúdo a seguir será apenas uma representação do que os estudiosos daquele mundo pensam sobre o assunto. Um dos mais conhecidos a escrever sobre o tema foi um sacerdote chamado Kent Dogmar, e, portanto, o texto desta minissérie será baseado em suas palavras. Só um detalhe que preciso reforçar antes de começarmos aqui. Acontece que a passagem do tempo acaba não sendo bem definida ao analisarmos as baladas primordiais apenas. Se você reparar, muitos eventos são descritos como se tivessem ocorrido um após o outro, mesmo que tenha existido um enorme espaço de tempo entre eles. E também é importante mencionar que muitos desses eventos ocorreram de forma gradual, porém não temos todo esse tempo para ficar falando dos detalhes aqui. A ideia desta minissérie é falar dos acontecimentos de forma macro e principalmente de forma resumida. Mas quem sabe algum dia poderemos abordar melhor outros assuntos de forma separada. Mas enfim, vamos logo para o resumo da Quarta Era porque tem bastante coisa pela frente. A Terceira Era foi marcada pelo aprisionamento de Mida e chegou ao fim com a rebelião Malorde de Sisa e Hananir. Resumo do capítulo 4, a Quarta Era. Depois de todos os acontecimentos da Terceira Era, o mundo já estava cansado. O tempo havia passado, e a busca por poder se mostrou bem-sucedida para ambos os lados. Os primordiais e os malordes estavam mais poderosos do que nunca, mas com o poder veio também uma consequência solitária. Os primordiais perceberam que quanto mais poderosos eles se tornavam, mais distantes eles ficavam do mundo. Como um caminhante solitário que se distancia de sua vila em direção ao deserto, vendo o seu lar cada vez menor. E quanto mais poderoso esse caminhante se torna, mais distante ele fica da vila, até não enxergá-la mais. Com a reestruturação do cosmos, novas regras foram estabelecidas. E ainda na Terceira Era, os primordiais já habitavam um plano superior, mas conseguiam reduzir o seu poder a ponto de caminhar sobre o mundo. Porém, na Quarta Era, mesmo com um poder reduzido, os primordiais conseguiam tocar apenas o plano acima do mundo conhecido. E os malordes, agora mais do que nunca, haviam se tornado os seus representantes definitivos, intermediando as interações entre os deuses supremos e as raças menores. Mas foi com a rebelião de Sisa e Hananir que uma nova dinâmica se mostrou necessária. As duas estavam tão poderosas que os malordes inimigos passaram a temê-las. Nenhum outro deus se mostrou capaz de desafiar o poder da anja rebelde e da filha de Cantor. E sem os primordiais para intervir diretamente, todos os domínios estavam ameaçados. Foi então que os primordiais e os demais malordes, na intenção de preservar suas conquistas, começaram a buscar formas de ficar cada vez mais poderosos, e foi em um lugar improvável que acharam suas respostas. De todos os povos, apenas 2 não estavam totalmente envolvidos na Grande Guerra. Os seguidores de Mida e os seguidores de Batur travavam um embate próprio. E em todos os momentos em que os demais povos ousaram interferir neste embate, eles foram retalhados. A princípio se pensava que os malordes de Mida e os malordes de Batur eram mais poderosos devido à própria natureza de seus deuses supremos. Mas com o tempo se descobriu que havia algo a mais além disso. Antes de ser preso, Mida havia dividido parte de seu poder entre 4 de seus malordes.
Estes eram seus seguidores mais leais e ficaram conhecidos como seus generais de maior poder. Mas o número 4 não havia sido escolhido por Mida de forma aleatória. Ele havia percebido que este era o máximo de poder que poderia dar a uma Lorde sem torná-lo distante demais a ponto de perder a interação com o mundo, ao mesmo tempo em que poderia manter um poder suficiente para quebrar o selo. E enquanto ele buscaria o rompimento de sua prisão por dentro, os seus malordes buscariam a destruição de sua prisão pelo lado de fora. Mas Batur, em toda sua sagacidade, percebeu o movimento de seu oponente, e sem pensar duas vezes, o replicou. Assim, Batur poderia manter um poder suficiente para segurar o selo, ao mesmo tempo em que seus 4 malordes especiais impediriam os de Mida. Esta parecia a distribuição de poder perfeita, e vendo isso, os outros primordiais logo se animaram em fazer o mesmo. Dividiram seu poder entre 4 de seus principais malordes, para que fossem seus maiores representantes naquele jogo sem fim. E assim uma nova relação entre todos os seres estava formada. Trecho da quarta balada. A guerra caminhava sem parecer ter um fim, e os primordiais pareciam ganhar mais poder. Nesta era já não podiam mais andar sobre fronteira, e passaram a agir no mundo de maneira indireta. Apoiaram em poder e em média igual cada qual 4 malordes, que pro mundo eram deuses, ambos nobres, deuses lordes. Com essa nova categoria de deuses, os domínios puderam resistir de forma mais estruturada às investidas de Sisa e Hananir. As duas ainda eram mais poderosas, mas agora o cenário se mostrava delicado para os seus seguidores. E para manter o seu povo seguro, as duas decidiram adotar um território pouco disputado, onde começaram a construir os seus próprios reinos. E inspiradas no último feito de Moldar, também começaram a planejar algo que outra vez mudaria o mundo para sempre. O feito de Moldar. Já cansado de toda aquela guerra e vendo que seus esforços se mostravam inúteis diante da ambição de seus irmãos, Moldar, antes de deixar o mundo, separou as terras de Casteão do grande continente e abandonou a guerra. Assim se formou o continente de Casteão, cercado pelo mar, cada vez mais distante das intrigas dos outros povos, que para o Deus Supremo eram irrelevantes. Mas o que Moldar não previa era que uma nova raça que estava surgindo ganharia tanto o seu apreço que o faria mudar parte de sua visão sobre o mundo. Trecho da quarta balada. Não se sabe ao certo, mas talvez por agitação das guerras, eis que então surgiu o homem, o mais novo dentre as eras. O homem foi quem definiu o fim das guerras. A raça era fraca em força e mortal em tempo. Não voava pelos céus e nem dominava os elementos. Mas sua coragem e determinação eram tantas que logo dominaram boa parte dos continentes. Fizeram aliados e inimigos e geraram descendentes. Moldar, pela primeira vez, havia se afeiçoado por uma das raças menores e guiou um grande grupo de homens para o extremo leste e de lá os levou para o novo continente. Estes, com o tempo, passaram a ser chamados de Casteanos, o povo de Casteão. Mas Moldar não havia sido o único a se encantar com aqueles pequenos seres. Todos os primordiais assumiram para si um grande grupo dos humanos, e estes encheram suas cidades e exércitos.
No início, as demais raças chamavam os humanos de fornicadores, devido à sua alta capacidade de reprodução. Eram como coelhos agitados e ariscos, mais espertos, ágeis e determinados em fazer o que era preciso ser feito. E com o tempo todos os povos passaram a chamá-los de aliados. Trecho da quarta balada. Todos os primordiais se encantavam e se enfureciam com tais seres que, mesmo pequenos, causavam grande impacto em todos os conflitos, tanto a favor quanto contra, discordando dos antigos. Moldar permitiu a entrada dos homens em Castião, e enquanto em suas terras, os jurou sua proteção. Diogran guiou outro grande grupo dos homens ao continente norte e pediu que aguentassem, não temessem o mais forte, que seguissem aos honrados em apoio às boas causas, e o que fizesse isso ganharia o benefício. Teriam sempre um lugar guardado em Dramantina, onde moram os dragões, e lá viveriam por tempos com os antigos anciões. Os humanos se espalharam por todo o grande continente, de um extremo ao outro, e influenciaram na cultura, nas relações entre os povos, na guerra e na própria natureza de se pensar o mundo. Moldar via nos humanos a simplicidade e a beleza. Diogran via a coragem dos dragões. Cantor via nos homens um espaço a ser preenchido. Aqueles seriam os seus novos filhos. Mortondur via potencial para grandes feitos. Zavadrel via nos humanos uma semelhança com os anjos. E para o duelo entre Mida e Batur, os humanos significavam mais poder. Mas para Sisa e Hananir, os humanos eram como crianças que precisavam ser guiadas e cuidadas. As duas malordes não poderiam permitir que aqueles pequenos seres fossem tratados como um instrumento a ser manipulado, e foram nos humanos que passaram a invertir sua atenção. Depois de muitas tentativas de construir uma civilização segura, Sisa e Hananir perceberam que jamais se livrariam das ameaças do Oeste. Assim, decidiram tomar uma medida drástica. Nesta época, as duas estavam ainda mais poderosas e logo deixariam o mundo, assim como os primordiais. Então, unindo forças, as duas partiram o mundo, criando a separação do que hoje é conhecido como Continente Sul e Continente Oeste. Mas o mundo era grande demais para ser partido em dois naquele curto espaço de tempo. E assim o continente oeste ainda ficou ligado ao Novo Mundo pelo norte. E naquele novo espaço aberto se formou um novo mar, o Mar do Punho, um símbolo de poder de Sisa e Hananir, como um último golpe de desespero, um marco para a paz do mundo livre. Trecho da quarta balada. Nesta época surgiram as primeiras 6 grandes cidades dos homens, mas mesmo com os domínios solidificados, ainda eram atacados. Os seres do Oeste não aceitavam trégua, rendição ou paz. Sisa e Hananir então separaram o continente sul do Oeste, criando o Mar do Punho, separando o mundo antigo para ser visto em testemunho, e prometendo destruição a todos que cruzassem aquelas águas com más intenções. Destruiriam sem piedade asas e embarcações. Depois da abertura do Mar do Punho, o mundo se reorganizou, e passaram a entender o grande continente como sendo 3.
O continente norte era a terra do povo nortenho, seguidores dos deuses dragões. O continente sul era a terra dos seguidores de Sisa e Hananir, um refúgio para a paz. Já o grande continente oeste era a terra dos deuses antigos, dos remanescentes da guerra, uma marca de um passado perigoso. Com o tempo, os povos da floresta passaram a ser vistos como os grandes inimigos do mundo, e conforme as guerras foram diminuindo, o povo da floresta foi se recolhendo em seu recanto. Mortondur, nesta época, já estava há tanto tempo dentro dos domínios de Cantur que aquele passou a ser o seu novo lar. Ao norte da grande floresta estava o território ocupado por Mortondur, que passou a ser chamado de Floresta Negra, e ao sul, o domínio de Cantur, a Floresta Primordial. Trecho da quarta balada. Os homens que permaneceram no continente oeste ficaram com a missão de dar fim à guerra, protegendo os inocentes e buscando a paz incerta. Zavadrel passou a ajudar os homens do oeste. Lutaram lado a lado homens e anjos, e extinguiram boa parte dos inimigos no norte e no leste do grande continente. Mas não conseguiram tomar as grandes florestas, onde as raças são valentes. Com o passar do tempo, as diversas raças foram diminuindo, e as poucas remanescentes se adequaram mais uma vez àquele novo cenário. Contudo, os povos da floresta não se cansavam do conflito. Mortondur, agora mais do que Cantur, se sentia injustiçado, e seu povo tentou a todo custo cruzar o Mar do Punho, mas todas as tentativas foram frustradas. Foi então que decidiram chegar ao leste do mundo através do continente norte, mesmo que tivessem que declarar guerra aos nortenhos. Mortondur investiu em uma nova guerra com todas as suas forças, utilizando das raças novas e antigas, e das raças únicas que só existem nos pesadelos e na grande floresta. Mas os povos do leste já estavam preparados para uma possível invasão pelo norte, e lutaram lado a lado para impedir a passagem dos seres da floresta. Foi naquele lugar, acima do Mar do Punho, que fundaram um conjunto de fortalezas, e lá um novo reino se formou. Os homens dos continentes norte e sul fundaram o Vale do Punho, que protegeria as terras dos homens e a paz dos 5 reinos, ou dos homens e dos elfos, com magos e cavaleiros. A guerra foi enfraquecendo e outras cidades foram fundadas. Tanto no sul quanto no norte, construíram as estradas. O Vale do Punho se manteve firme ao longo dos anos, protegendo o mundo leste dos males que habitam o oeste. Heróis valorosos e conscientes do preço que se paga pela paz. Com o tempo, o Vale do Punho se tornou um reino independente, mas apoiado pelas grandes cidades do continente norte e sul. Ao longo dos anos, os seres do oeste continuaram investindo em menor número. Mas enquanto a paz e a ordem reinassem no leste, o Vale do Punho se manteria firme em seu propósito. Já no final da Quarta Era, os Casteanos se dividiram em 2 reinos e iniciaram sua própria guerra. Foi quando surgiu o Império do Leste em contraponto à grande cidade de Ankh-Morpork. Mas isso era de importância apenas dos povos que viviam naquelas terras. Os anos foram se passando e as novas gerações passaram a nascer sem a influência das antigas guerras. Os conflitos a leste do Punho eram simples,
conflitos humanos e males mundanos. Mas no oeste a situação ainda era temerária. O mundo antigo pulsava por uma nova ordem. O conflito eterno era insustentável. Os anjos ajudaram os humanos e as raças aliadas até o fim, e apenas depois de conseguirem conter os seres da floresta primordial foi que deixaram o mundo, para viver no plano acima, junto dos deuses de Zavadrel. Os anjos se retiraram do oeste e jamais foram vistos novamente em quantidade. Passaram a ser lenda para os homens do oeste e aliados na tormenta. Para os homens do norte, sul e Casteão, o próprio oeste virou lenda. A completa paz nunca existiu de verdade, e talvez nunca exista, mas houveram momentos de respiro e prosperidade, momentos valorosos, aqueles onde vale a pena viver. No final da Quarta Era, a magia, a diversidade, as grandes bestas, os deuses e tudo que caminhou pelo passado em quantidade foi deixando o mundo. Este era o cosmos modificando suas regras mais uma vez, de forma natural e gradual, mas inevitável. Trecho da quarta balada. Quando a guerra acabou, Hananir e Sisa ganharam o posto de deusas primordiais. Não por terem nascido na Primeira Era, mas por serem tão poderosas e influentes quanto os grandes imortais. Foi após a Ascensão que as duas se separaram, em discordância de princípios e interesse a ser tratado. Mas sem guerra e sem discórdia, apenas se despediram, apertaram suas mãos, se abraçaram e partiram. E com a grande Ascensão, a Quarta Era terminou. Mas com muita esperança, a Quinta Era começou. Neste vídeo podemos entender um pouco mais sobre a influência dos humanos ao final da Quarta Era e como os deuses deixaram o mundo. No próximo vídeo veremos como os diversos reinos caminharam para o que são nos tempos atuais e quais avisos a Quinta Balada nos dá em relação ao futuro. Então é isso, espero que tenham gostado e qualquer dúvida deixem aí nos comentários que eu buscarei responder a todos. Até a próxima!